Vamos continuar nosso assunto aqui, porque eu falei de Ford, gente. E quando a gente fala de Ford na Fórmula 1, tem gente que está muito surpreso. E eu acho que tem que ficar surpreso mesmo, porque até então a gente falava demais da Porsche na Fórmula 1. Dessa parceria da Porsche com uma Red Bull. O que vai acontecer com a Honda? E do nada, e foi do nada, Max Wilson entra na jogada. Não só entra, como já carimba ali o passaporte, que em 2026 estará no grid, junto então com a Red Bull. E a gente vai falar um pouquinho da Ford agora, sobre essa história que não é de hoje na Fórmula 1. Não é de hoje, né, Kalinka? Mas como você pontou muito bem, essa parceria da Red Bull, a princípio seria com a Porsche, que não deu muito certo, né? Eles estavam lá com a bica em cada um na sua mão, mas não assinaram, aparentemente porque a Porsche queria ter um pouco mais de controle sobre a equipe. E Nikiki, Ford surgiu, não sei exatamente de onde, mas surgiu e foi lá e fez um acordo com a equipe que é a atual bicampeã da Fórmula 1. E esse acordo, Kalinka, realmente é uma coisa que... Algumas coisas relacionadas a motor, na verdade, vem chamando a atenção nos últimos anos. Dentre elas, a relação da Honda com a Red Bull. Para quem não lembra, né, a Honda saiu oficialmente da Fórmula 1 no final de 2021 e a Honda fez a seguinte coisa, continuou fornecendo motores para a Red Bull, até aí tudo bem, não é tão incomum, mas a parte que mais me chamou a atenção, que isso sim não é nada comum, a Honda ajudou a Red Bull a montar uma estrutura que a Red Bull batizou de Red Bull Powertrains, né, que é o departamento de motores da Red Bull, que lembrando, a Red Bull nunca fabricou motor de nada. E a Honda pegou e ajudou a Red Bull a fazer essa estrutura na sede da Red Bull na Inglaterra. Isso não é nada comum porque esses desenvolvimentos de motores da Fórmula 1, é por isso, Kalinka, que muitas marcas, muitas montadoras são muito resistentes a entrar na Fórmula 1, porque realmente é uma tecnologia tão grande que se a gente for pensar, né, o motor de Fórmula 1 é um motor 1.6, está certo, é um motor híbrido, mas esse motor tem mais de 1.000 cavalos. E mais de 1.000 cavalos e cada motor faz mais ou menos 7 corridas. Num final de semana, um motor desse percorre por volta de 600 km. Então você está falando de mais de 4.000 km, 4.200 km o motor desse faz ao longo da sua vida útil. Para vocês terem uma noção, um carro 1.6, um carro normal 1.6, tem por volta de 120 cavalos, 150 cavalos. A gente pegar o motor mais forte que tem no Motorsport hoje em dia é o motor de Dragster, que tem mais ou menos 10.000 cavalos, mas o motor de Dragster, ele dura 400 metros. Depois de 400 metros tem que trocar tudo. Então, realmente, a tecnologia necessária para fazer o motor de Fórmula 1 realmente é muito custosa e, normalmente, as montadoras têm isso como um segredo de Estado. E quando a Honda vai lá e cede muitas informações, cede os motores, né? Só lembrando, a Red Bull não fabrica motor. A Red Bull tem uma estrutura para montar e desmontar o motor que é completamente diferente de você desenvolver e inventar o motor. Então, realmente, mesmo assim, é uma relação muito diferente. E para complementar, a Red Bull vai lá e faz uma parceria com a Ford, que é uma outra montadora. Então, realmente, a Ford, tendo acesso a todas essas informações, todos os motores da Honda, realmente não é uma coisa nada comum. Então, isso realmente me chamou muita atenção. E é uma coisa bastante esquisita. E o que parece é que a Ford vai entrar agora nesse esquema com a Red Bull de uma forma muito diferente que era aquele início de contrato com a Porsche, como você falou, que queria ter direitos sobre a equipe, né? E que também ia fazer o motor, né? Que também ia fazer o motor, mas a Ford agora ela quer também focar nesse lado híbrido, no lado elétrico, no outro lado do motor. No outro lado do motor. A gente já vai chegar nesse assunto. Mas antes de falar dos motores, vamos falar da Ford. A Ford tem alguns números interessantes aqui, que a Ford na Fórmula 1 teve ali por volta de 175, 74, enfim, Isso. Vitórias dentro da Fórmula 1. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta montadora mais vitoriosa da história da Fórmula 1. Inclusive com brasileiros. Ah, conta aí a história do Brasil temos com Brasil a Ford aqui, na Fórmula 1. Emerson Fittipaldi com o título de 72 e o título de 74. Os com dois motor, primeiros do Brasil na Fórmula 1, com E motor Ford. Com motor Ford. E o primeiro título do Nelson Piquet, em 81, também com motor Ford. Olha que legal, né, Kalinka? Isso é muito bacana. Muito legal. Temos realmente. histórias, estamos ali com a Ford. Se é assim, a gente já começou... Se é alguma coisa com o Brasil, não? Sim. Não, muito legal a história da Ford. A Ford, que além disso, né, sempre foi envolvida no automobilismo durante décadas. O primeiro degrau depois do kartismo ao redor do mundo era uma categoria chamada Fórmula Ford. Então, realmente, a Ford tem uma história muito grande com o automobilismo. E dentre elas, na Fórmula 1 também, a gente tem aqui uma imagem agora que a gente vai mostrar para vocês. Essa imagem do Schumacher na equipe Benetton de 1994, que foi o primeiro título do Schumacher na Fórmula 1 e acabou sendo também
o último título da Ford dentro da categoria. O último título da Ford, com o último carro que ganhou um campeonato de pilotos com o motor Ford, foi justamente o primeiro título do Schumacher em 1994. Depois disso, uma outra informação legal, um dado legal da Ford também, a gente tem aqui essa imagem que é no Grande Prêmio de Adelaide, na Austrália, de 1993. Essa foi a última vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1 no final de 93. E também com o McLaren, está aqui bem pequenininho, mas era o McLaren Ford também. E na verdade, essa foi a última vitória do Senna na Fórmula 1, mas nesse ano, o Senna, se eu não me engano, ele ganhou 5 corridas em 1993. Então as últimas 5 vitórias do Senna na Fórmula 1 foram também com motor Ford. Então muito legal. Depois disso, né, Kalinka, temos aqui a última vitória da Ford na Fórmula 1. E foi uma vitória que aconteceu aqui, na verdade... Essa foto é divertida, até de olhar, né? Diferente. Porque a gente está vendo um troféu, mas não está vendo o pódio, né? Pois é. Essa vitória, para quem não lembra, foi em 2003, vitória do Giancarlo Fisichella, que é o que está ali de amarelo, né, com a Jordan, que foi no Grande Prêmio Brasil. E por que ele está pegando o troféu depois? Essa foto, se não me engano, é em Imola. O Kimi Raikkonen, que na época andava pela McLaren e Mercedes, ele ganhou a corrida aqui em São Paulo, sofreu uma penalização e aí o Fisichella, que tinha sido o segundo, acabou herdando a vitória. E aí, não foi a penalização, acho que foi a bandeira vermelha, não lembro exatamente o que aconteceu, mas na pista ganhou o Kimi Raikkonen, mas na verdade quem ganhou a corrida foi o Fisichella. E essa acabou sendo a última vitória da Ford na Fórmula 1 há 20 anos atrás, Karinka, 2003. Caramba, mas não acabou aí não, né? Não, temos mais. Temos mais aqui, ó. Curiosidades sobre a Ford. Aqui foi a última vez que a Ford ficou de uma maneira mais forte, mais oficial na Fórmula 1. Essa foto é de 1997. Esse é o carro da equipe Stewart, do Jack Stewart, tricampeão mundial. E quem tá naquela foto ali, cara? E quem que é o piloto? Quem que é o piloto? Estão falando de Ford, estão falando de Brasil, gente. Faltava ele, né? O Rubinho Barrichello. O Rubinho nessa foto aqui é realmente a equipe Stewart, né? Que era... tinha um investimento muito grande por parte da Ford. Na verdade, esse foi um negócio da China, Kalinka. A gente vai ter uma imagem daqui a pouco. Por quê? Jack Stewart montou a equipe Stewart de Fórmula 1, a equipe dele, com investimento da Ford. E depois, para quem que ele vendeu essa equipe? Para a própria Ford. E a gente tem uma imagem dessa aqui, olha, quando foi a última passagem da Ford de maneira oficial, usando o nome da Jaguar, né, que é do grupo da Ford, a Jaguar. Então, a equipe Stewart se tornou a equipe Jaguar na temporada de 2000. O Rubinho andou na Stewart 97, 98, 99 e a partir de 2000 a equipe se tornou a equipe Jaguar. E a equipe Jaguar, por incrível que pareça, o que ela virou? Kalinquinha, gente, chutou. Esse mundo não dá voltas, esse mundo capota, não é isso? Aí surgiu uma tal de Red Bull na parada. Surgiu a Red Red Bull. Em 2005 teve o surgimento da equipe da Red Bull e comprou quem? A equipe Jaguar. Comprou a Jaguar, gente. Olha como esse círculo fechou, né, Kalinka? Que agora em 2026, é isso. Para fechar esse círculo todo, realmente a Red Bull vai lá e fecha essa parceria com a Ford. Então, realmente uma história que começou lá atrás e sempre tiveram de alguma maneira interligados. Uma coisa termina, aí vem a Red Bull e vai. Então, realmente muito legal. Mas mais importante do que tudo é que a Ford está de volta à Fórmula 1. A Ford realmente, como eu falei agora há pouco, muito forte no automobilismo. E é muito legal a gente ter mais uma montadora americana, né? Que a gente não tem uma montadora americana na Fórmula 1 há muito tempo. A gente tem 3 montadoras europeias, Ferrari, Mercedes e Renault. E a gente tem a Honda, que também é muito tradicional no automobilismo, mas é japonesa. E fazia muito tempo que a gente não tinha uma montadora americana, agora que a Fórmula 1 está se tornando cada vez maior no mercado americano.